Oi, oi, Jana, boa tarde. Bora dar um tempinho, acho que o pessoal tá chegando. Deixa eu te convidar. Oi, oi. Oi, boa tarde, Prozinha. Boa tarde, o pessoal tá chegando. Boa tarde, Thaís. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. E aí, como é que Então, tá? Jana, que alegria te ver, né? Eu digo Um motivo, mesmo. um motivo de alegria nesse mundo tão difícil hoje. Verdade, né? É uma satisfação estar aqui contigo, minha musa Eu também. inspiradora. Oh, meu Deus. Que alegria, que bom. Que bom que deu No certo. meu, Bora só esperar um pouquinho. O pessoal tá no meu, chegando. no meu consultório eu tenho até hoje um recadinho seu, de um curso que eu Do fiz. curso. Você me desejando sucesso para eu nunca desistir, para seguir adiante. Aí eu deixo lá, bem na gavetinha, né? Onde tem um bocado de recadinho. Aí eu deixo lá para sempre lembrar. Que bom. Foi lá no Zen, não É. foi? O curso. Thaís, boa Foi, tarde, foi tudo Thaís. bem. Milena Paim, ó, Jana, quem veio te ver? Amiga, Professora saudades, Milena. professoras. É. Pessoas que marcaram minha vida e continuam marcando, né? É, o pessoal de Educação Física, coordenação de Educação Física, Ótimo. curso de Educação Física, sejam bem-vindos. Que esse momento, né, a gente tenha a oportunidade, de estar aprendendo aí com Janaína, essa pessoa tão especial, né? Mais uma vez na Farese. A professora Isso. Milena, tá vendo aí, Jana? É. Na vez que eu fui super bem recebida lá. Foi uma troca maravilhosa. Foi eu e Rafa, foi muito bom. Que bom. E agora é uma alegria ter você, né, novamente. A gente está com algumas lives, né, um projeto webinar. Verônica, seja bem-vinda. E sempre quando eu tenho a oportunidade de estar trazendo algumas temáticas da psicologia, né, a psicologia do esporte é sempre a primeira que me aparece. Né? A gente tem, ó, isso é trabalho em casa, tá? Um caminhão passando lá aqui na porta. Não tá Vida dando nem pra real, ouvir, tá tranquilo. não dá não? Que bom, pior Não, que dá. não ouvi não. Porque eu já tive tanta, dá para fazer um diário. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Então, como eu A estava Farese. falando sobre... Tá. Oi, Jana. Eu ia perguntar se a Diga. Farese já tem a disciplina. Sim, sim. Ela Já vai tem? ser mais para frente um pouquinho. Tá Uhum. na lista das optativas. Tá sim. Ótimo. Né? Mas, assim, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar do esporte, eu nunca acho que é cedo demais. Algumas áreas de atuação da psicologia acabam ficando escondidas. E muitas Exato. vezes a gente esquece a importância da atuação do psicólogo, né, da profissional também de psicologia em determinados contextos, sobretudo para estar dialogando, né, com outras áreas. Então, a Farese tem um curso de educação física, tem um curso de fisioterapia, né, também, e o esporte é uma temática que, aí, assim, é o que eu acredito, é o meu ponto de vista, é uma temática que atravessa, né, todos os campos da saúde. Então, a gente não tem como pensar saúde, não tem como pensar qualidade de vida, sem a gente pensar em atividade física e principalmente nos benefícios do esporte. Então, eu sou encantada, né, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, e sempre que tem essa oportunidade, né, é bom demais te ouvir, é bom demais te ouvir, eu tenho certeza também que para as nossas turmas, para os nossos alunos, né, a gente está numa semana, já começando os diazinhos sendo contados para o início das avaliações, né? Então, mesmo que a gente não tenha agora um número grande de pessoas presentes nesse momento, a live fica gravada, fica disponível no Instagram do curso, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva a sua fala e com certeza vai auxiliar muita gente. Tá bom? Então, te agradecer mais uma vez, né? Bom retorno
a Farese, é sempre uma alegria te ouvir. E eu gostaria, Jana, que você começasse se apresentando, né? Falasse de você, da sua vida e da sua trajetória. Então, fique à vontade, o espaço é todo seu. Pronto, eu que agradeço, né, tanto a Farese como você. É uma honra, é um prazer estar aqui, né? Estar tendo essa oportunidade de estar disseminando a área, né? Que o nosso papel, o nosso trabalho é justamente esse. A gente está falando cada vez mais para as pessoas entenderem a psicologia do esporte, além do alto rendimento, além da motivação, né? Entender que é um contexto muito mais amplo, né? Então, meu nome é Janaína Ramos, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? Formada pela Unirb, Yara foi minha professora, Milena também, tive excelentes professores que me ajudaram muito, né? A experimentar essa área diferente, né? A estudar algo que não tinha na faculdade, né? No 7º semestre eu decidi que era isso, né? Unir dois amores, que é o esporte e a psicologia, né? É uma luta ainda, né? Eu digo que não é fácil, para vários nãos eu já recebi, né? Mas já recebi também alguns sims, e isso é muito bom, né? Eu estou formada há 3 anos, né? Estou caminhando. Hoje estou com, não sei se você sabe, Yara, mas eu estou com o meu espaço, um espaço multidisciplinar. Eu e uma fisioterapeuta, acupunturista, amiga minha, né? Abrimos esse espaço, Espaço Fluir aqui em Alagoinhas. E temos a Eu proposta de já trabalhar. estou seguindo, Jana. Eu já vi, Sim, eu sim, perguntei se foi. eu lembro. Foi. A gente ainda tá programando, né, algumas coisas para fazer junto, foi isso mesmo. E aí a nossa proposta é justamente trabalhar corpo e mente, né? A gente tem parceria com academias, né, com pilates, com trabalhos de esporte e atividade física. E lá contamos com demais profissionais, né, com nutricionista, fisioterapeuta, etc. Eu fui coordenadora do grupo de trabalho de psicologia do esporte do Conselho Regional de Psicologia, né, da terceira região daqui da Bahia. Foi uma experiência fantástica, né? Eu saí logo depois que eu me formei, Thaís passou, né, para minha coordenação, e foi um aprendizado incrível. Fui para Ribeirão Preto, a gente fez trabalho, a gente falou da psicologia do esporte de uma forma ampla, né? Falou da diversidade da psicologia do esporte. A gente pôde levar adiante, né? Esse ano eu saí, né, tá com outra coordenação, mas a gente continua também aí os trabalhos, né? Hoje eu trabalho com futebol e karatê, né? Eu desenvolvo trabalho na clínica e comecei a parceria com o Atlético de Alagoinhas e com o CT Dragões de artes marciais aqui, mas foi logo quando começou a pandemia, né? Então, o meu contato está sendo com o Sansei, né? Que são crianças atletas, né? Eu não tive o contato ainda com as crianças e no Atlético de Alagoinhas também não tive o contato com os atletas. Mas é uma parceria que está se findando, né? E é muito positivo, né? O time de nossa cidade, né, percebeu a importância da psicologia do esporte. E eles me abraçaram. Estou também Consequência do seu trabalho. Hã? Consequência do seu trabalho, da sua Do meu trajetória. trabalho. Exatamente. Estou também com grupos de estudo, pesquisa e prática em psicologia do esporte, né? Algo que a gente está estudando, eu e Thaís, né? Que é estudante do 7º semestre, né? Da FTC, Feira de Santana. A gente está fazendo esse grupo de estudo para a gente levar adiante a psicologia do esporte e pesquisar também, né? Que a gente precisa de pesquisas na área. E estamos com um grupo de psicólogos do esporte na Bahia, né? A gente está formando esse grupo para a gente estar fortalecendo a área e chamando mais estudantes, não só de psicologia, como de educação física, nutrição, outras áreas também. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu faço gostaria só que Fala. você falasse um pouquinho sobre o teu processo de construção do TCC, do trabalho de conclusão de curso, e a banca. Foi bem legal. Então, o processo, eu falei, meu TCC foi sobre carreira no esporte. Eu falei do princípio ao fim. Eu falei da iniciação esportiva
até a aposentadoria, e eu trouxe como proposta a psicologia do esporte enquanto orientação profissional nas transições. Ou seja, eu estou na iniciação, aí eu transito para o alto rendimento e do alto rendimento para a aposentadoria. Porque existem questões, né, que a gente ia falar mais adiante, mas que já casa com isso, que interferem na saúde mental desses atletas nessas transições e as peculiaridades da... Eu não estou conseguindo ler nada, que eu estou sem óculos. Pode deixar que eu leio tudo. Pronto. Foi, Lu, que chegou, Luana, uma querida lá de feira. Beijo, Lu. Pode deixar que eu leio tudo, já me passo para você. Pronto. As peculiaridades do esporte, né, os desafios que o esporte de alto rendimento traz para esses atletas influencia bastante na sua visão de ser humano, né, na sua visão do mundo, e também a cobrança, o estresse, né, a necessidade de estar o tempo todo com a atenção ali, né, a atenção ela é usada de uma forma bem intensificada, né, no esporte. Então, existe a iniciação precoce, né? Então, tudo isso eu discuti no meu projeto de pesquisa, na minha pesquisa, e foi bem interessante, né? Conhecer um pouco mais o ser humano que é atleta e não máquina, né? Que se tem a visão de que o atleta ele está ali apenas para produzir, né? Que ele ganha dinheiro, né? Então, ele precisa render, mas por trás desse corpo aí, porque o objeto de trabalho dele é o corpo, existe o sentimento, os seus conflitos pessoais, conflitos familiares, né? Que a gente precisa considerar, precisa cuidar, né? Com atenção. Assim como a gente cuida da parte física, a parte mental também é importante, né? Existe uma tríade que a gente chama, que é a parte física, a parte mental e a parte técnica e tática. Então, precisa estar em equilíbrio esses três fatores para o atleta poder ter o rendimento e mesmo assim ter saúde. Mas, infelizmente, a saúde mental ela ainda não está no papel tão relevante, porque não se fala muito, né? A psicologia está se falando mais agora, mas a psicologia do esporte, ela vem tomando espaço, né, aos poucos. Existem os coaches também que chegam em clubes oferecendo treinamento mental de forma, como é que eu posso dizer? Imediata, né? Resultados imediatos com treinamento mental, coisa que a gente sabe que precisa ter um cuidado maior para poder tratar, né, desse assunto. Eu estou procurando uma lâmpadazinha aqui para clarear um pouquinho, que escureceu de vez. Pronto. Olha, Ana, já que você está falando, explica um pouquinho para quem não tem esse contato com a psicologia do esporte. O que é a psicologia do esporte? Quais são os objetivos? Situa aí a galera. Pronto. Eu acho que eu não finalizei o que você perguntou antes, mas eu vou finalizar e vou... Então, dentro desse contexto, dessas transições, né, das fases do atleta, né, aí eu propus a orientação, né, psicológica como uma forma da pessoa lidar com as mudanças, né, reconhecer, poder sentir suas emoções e que está tudo bem, né, seja na vitória ou na derrota. E é isso em tese, né? Eu pretendo colocar isso em prática, colocar essa pesquisa em prática, né? É um projeto para eu colocar em prática, para fazer uma pesquisa a campo. Tem alguns atletas que eu acompanho dessa forma, mas é bem interessante. A banca foi com Rafael Ramos, né, que na época era psicólogo do Bahia. Luiz foi meu orientador e tive um professor de educação física que eu esqueci o nome, né? Mas Leandro. E foi maravilhoso, eu fiquei muito nervosa, né? Mas foi maravilhosa. E interessante que eu fiquei bem nervosa, né? Mas depois eu abri a palestra, no mesmo dia, abri a palestra de Rafael Ramos lá na faculdade
que ele, depois da minha banca, ele foi fazer uma palestra lá para mais de 200 pessoas, e aí Luiz falou, você foi melhor do que quando você apresentou seu TCC, É, porque, o não TCC estava, né? tem um peso de aprovação. É isso que muitas vezes eu falo, né? Em sala de aula, de que o nosso modelo de educação valoriza muito a perspectiva ainda punitiva. Então, mesmo a gente Sim, sabendo que não vai ter a punição, né? Quando você sabe que você está num contexto de avaliação, sempre gera uma ansiedade muito maior do que estar diante de 200 pessoas, né? Com o psicólogo do Bahia. é. Exatamente, abrindo a palestra dele, mas foi ótimo. E depois eu submeti esse meu trabalho para um congresso de psicologia do esporte, que foi em Brasília, né? Eu fui aprovada, fui apresentar, não fiz festa na minha formatura, não fiz nada, peguei o dinheiro todo e botei nessa viagem para apresentar meu trabalho, e tá na revista, né, tudo da Abrapesp, e foi uma experiência maravilhosa também, né? Então, foi isso, né, a primeira pergunta. E sobre a psicologia do esporte, né, em resumo, né, a psicologia, né, estuda toda a complexidade humana, né, os sentimentos, os comportamentos, as relações. E, enquanto psicologia do esporte, a gente estuda essa complexidade no âmbito esportivo e no âmbito do exercício físico, né? Então, a gente tem como objetivo estudar como os fatores psicológicos podem influenciar no alto rendimento, né? A gente tem esse campo de estudo, esse objetivo, como os aspectos emocionais podem interferir no desempenho esportivo, e também como o esporte pode estar auxiliando nas questões emocionais, né? Nesse momento mesmo que estamos vivendo, né, da pandemia, é muito recomendado que a gente movimente o nosso corpo, né? Faça qualquer prática corporal para a gente poder estar liberando endorfina, para a gente poder estar movimentando o nosso corpo, seja dançando, seja fazendo atividade física, faxinando, né? Ou praticando algum exercício. Eu mesmo aqui às vezes faço alongamento, né? Eu pratico Muay Thai, aí eu faço também alguns treinos aqui, né? Não é sempre, que tem dia que não tem, né, força, mas o dia que eu faço eu me sinto mais ativa, me sinto mais com mais vigor para poder estar, né, levando adiante. Então, são os dois campos, os dois objetivos da psicologia do esporte, né? E dentro disso, a gente pode estar vendo a psicologia do esporte em vários âmbitos, né? No alto rendimento, que é, né, o que é mais falado, mas a gente pode estar dentro das academias de ginásticas, das escolas. Eu tenho um projeto maravilhoso da psicologia do esporte nas escolas, onde a gente trabalha com a inclusão, né, e com o desenvolvimento de alunos com necessidades especiais, né? A gente tem a psicologia do esporte no lazer, com grupos que fazem caminhada, ciclismo, né? Então, o esporte enquanto lazer, também a psicologia pode estar incluída, a psicologia do esporte, nas escolas, nas academias e nos projetos sociais. Existem vários projetos sociais que têm o esporte, hoje em dia já estão colocando psicólogos do esporte, onde a gente trabalha tanto com a equipe, né? A gente pode trabalhar a psicologia do esporte com a equipe, com o atleta, com a arbitragem, com os técnicos, o sensei, né? Então é vasto aí o trabalho. E também tem a psicologia do esporte na clínica, né? Que existem alguns psicólogos que discordam desse termo, porque é psicologia clínica, né? Independente de ser a psicologia do esporte na clínica. Mas a gente compreender o universo do esporte, do atleta, quando a gente está na clínica, é diferente a forma que a gente aborda, né? A gente precisa conhecer um pouquinho mais daquele universo, né, das questões do atleta, ou do árbitro, ou do profissional que está no esporte, para estar atendendo na clínica. Então, em resumo, a psicologia do esporte, né, tem esses objetivos e esses caminhos. Fala, Jana, a relação entre a psicologia do esporte, a saúde mental, a prática do esporte, a saúde mental. Plana um pouquinho É, sobre isso, por favor. a gente tem uma pesquisa que foi realizada enquanto GT,
né, de esporte. A gente fez uma pesquisa da saúde mental de atletas na fase da aposentadoria de atletas, né, de alto rendimento, onde a gente identificou, né, na pesquisa bibliográfica, que uma grande parte dos atletas que tem aposentadoria de forma abrupta, né, quando a aposentadoria chega sem planejamento, há um grande índice de alcoolismo, uso de álcool e outras drogas, sintomas depressivos, transtornos alimentares, né? Tem essas pesquisas, eu posso estar passando para vocês podem me pedir, tudo que eu falar aqui tem referencial teórico, vocês podem estar me pedindo que eu posso estar mandando, né? E então a gente percebeu como essa falta de preparação, né, para a aposentadoria, na aposentadoria em específico aí, ela interfere na saúde mental, né? E assim, esses ex-atletas, né, podemos dizer, atletas que estão que pararam de atuar de forma para rendimento, eles sofrem, né, com essas questões e não são cuidados, né? Muitos são, a maioria, né, são homens, então tem aquele machismo, né, que o homem não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar, né, o que sente. Então isso dificulta mais falar sobre, os atletas falarem sobre, né, em específico no futebol. Há uma diferença, né? No karatê, por exemplo, a gente consegue identificar que os atletas eles têm uma maior facilidade de meditar, de estar no presente, de estar no aqui e agora, né? E de poder realmente colocar para fora o que sente. É uma grande diferença nas modalidades, né? Então, a saúde mental relacionada no esporte, a gente pode estar separando aí em duas áreas, né? Como os dois objetivos. A saúde mental, os fatores que interferem na saúde mental dos atletas, né? E o esporte e o exercício enquanto promoção da saúde mental, né? Se a gente for olhar as questões como a iniciação precoce, né? Existem crianças que têm toda aquela pressão do esporte de alto rendimento, de resultado, pressão dos pais. Às vezes tem atletas que estão na modalidade, que estão atuando por conta de um sonho dos pais, né? Então é muito comum que os pais tenham esse desejo, não conseguiram alcançar aquilo, e aí coloca nos filhos e essa pressão causa, né, ansiedade, causa uma tristeza. Ele não se reconhece, né, enquanto ser humano, não se percebe ali, porque não é algo que tem. Já tive casos que o adolescente queria praticar o esporte por lazer. E aí os pais via aquilo, não, mas você é bom, você tem que atuar, você tem que ser profissional, né? Então, todas essas questões aí vai estar interferindo na saúde mental voltada ao alto rendimento, né? Tem as questões de gênero, né? Mulheres no esporte, existe todo um histórico aí cruel da inserção da mulher no esporte, né? Quando as mulheres, ao ser inseridas no esporte, muitas delas tinham que fazer o teste de feminilidade, né? Ou seja, um homem, né, tinha que verificar se a mulher era mulher pelo órgão sexual, né? Então, só assim a mulher poderia estar atuando no esporte, em esportes que não são de contato no início, né? Então, existe todo um histórico até hoje, onde existe uma diferença aí, quando a mulher quer entrar no esporte, né? A diferença da valorização do esporte. Então, isso também pode interferir. Né? A questão das pessoas trans no esporte é um debate Você também leu bem meu interessante. pensamento. Você leu o que eu pensei, anotei aqui, ó. Eu fiz uma Que tem pesquisa, sido, né? Pode falar. isso que tem sido uma questão que de vez em quando aparece, porque ainda não tem muita visibilidade, até pela própria temática, né, das pessoas trans. E eu vi também, né, que há um tempo atrás você estava trazendo algumas discussões sobre essa temática, né? E como é Sim. isso, Jana? Assim, a gente já tem algumas questões específicas de gênero,
E como é que você vê essas outras questões que são específicas de uma pessoa trans no esporte? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. O pessoal chegando. Então, é uma discussão bem delicada. Eu até fiz uma postagem sexta-feira agora, ontem, né? Sobre isso no meu Instagram. Né? Comecei a fazer uma pesquisa. É algo que, quando a gente vai... Eu comecei a fazer um projeto de pesquisa, né? E quando a gente vai fazer um levantamento, né, a maioria dos estudos trazem que as questões biológicas, né, como justificativa para uma certa vantagem no que é relacionado a mulheres trans. Né? Aos homens trans no esporte existe uma visão de inferioridade, ou seja, você é um gênero inferior, né? Você decidiu estar no gênero inferior. Então, existe esse preconceito. Com a mulher trans no esporte, a diferença, hoje em dia, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele não exige mais a cirurgia, né, de ressignificação de sexo, e exige só o tratamento hormonal, né, e precisa estar dentro de uma norma, né, para estar ali. Existe um estudo que comprovou que não existe vantagem de mulheres trans no esporte, né? Mas a maioria traz a justificativa das questões biológicas. Minha visão, né? Eu vejo hoje o gênero, né, como uma construção social, né? Eu vejo como algo que a força, né? Que o que eles mais falam mas o homem, a mulher trans vai ter mais vantagem porque cresceu enquanto homem trans e foi um homem, né, um menino, e foi estimulado, né, com a força para isso. Então existe essa estimulação, mas também existem mulheres que são fortes, né, por conta da estrutura física, da estimulação, de toda a construção de vida daquela pessoa. Então eu vejo essa negação, mas como uma transfobia camuflada mesmo de preocupação, camuflada de preocupação mesmo em ter essa vantagem, né? Então, a discussão válida é algo que a gente precisa estar se aprofundando. Precisamos de pesquisas científicas, né, nessa área para a gente poder estar trazendo em pauta a despatologização das identidades trans, né? Porque já teve gente que falou, isso. Então faz uma liga trans. Pode falar. Tem gente que fala assim, então faz uma liga trans. Uma liga trans. Aí eu segurei aqui para o comentário não subir, eu não me perder. A professora Milena falando sobre gênero e sexualidade no esporte ainda são temas polêmicos. Atletas homossexuais e transexuais sofrem preconceitos. É o preconceito mais acirrado do que o preconceito que já existe, né, institucionalizado pelas questões homoafetivas e transexuais. É um preconceito disfarçado. Eu costumo dizer, Milena, que é invisibilizado, tá? Porque ele não é maquiado. Ele é invisibilizado pela própria cultura, que faz com que as próprias pessoas que pensem preconceituosamente, que agem de uma maneira discriminatória, não se percebam nesse lugar. Então, existe uma invisibilização, né? E por isso, Jana, eu acho muito importante mesmo a sua fala, a gente precisa de pesquisa, porque é uma forma de fazer isso visível, né? E os atletas, na verdade, quando a gente fala de trabalhos em psicologia, se pensa muito nessa perspectiva clínica e patológica. Então, como se pelo fato de não estar em situação de um adoecimento, não existisse o sofrimento e não existisse sobre o que se falar. E a pesquisa, muitas vezes, é o único caminho, né, para que determinados fenômenos sejam visibilizados. Exatamente. Tem uma criança trans que pratica patinação aqui no Brasil, né? E logo no início, os pais dela apoiam bastante, né, ela nessa transição hoje em dia, mas teve um momento que ela foi participar de campeonatos e chamaram ela pelo nome que ela não queria ser chamada,
né? E isso gerou um incômodo, um sofrimento que a gente, enquanto pessoas cis, não sabemos, mas é, 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 existe um sofrimento ali quando a pessoa não é respeitada enquanto sua identidade de gênero, né? E esse respeito precisa existir. Quando eu fiz um estágio na Catuense, e um dos trabalhos foram as palestras. Então, a gente falou sobre sexo, né? A gente falou sobre sexualidade, né? Eu trouxe um pouco essa questão de gênero, né? Rafael do Bahia mesmo, trabalhando no Bahia, ele levou pessoas trans, né, para os atletas conversarem, tirarem dúvidas, conhecerem. Então, a psicologia do esporte, ela tem esse papel de informação, de passar informação dentro dessas instituições que são machistas, né? São sexistas. Então é algo que a gente aí tem esse papel, né? Dentro dessas instituições que a gente precisa estar conversando sobre mesmo. Eu confesso que eu tenho um frio na barriga em falar sobre pessoas trans no esporte, né? Justamente porque vai de contra alguns estudos que trazem essa questão biológica muito forte, entendeu? Mas eu também tenho uma segurança de que nosso papel é de trazer essa informação baseada em outras questões, no respeito, né? E tudo mais. Mas já teve momentos de eu pensar em submeter meu projeto de pesquisa, né? E eu não submeti ainda, mas eu estou me fortalecendo para estar estudando, né? Cada vez mais. Se for por falta de empurrão, a gente conversa mais tarde. Certo. E assim, se a gente já tem na própria psicologia, né, necessidade de falar sobre a psicologia do esporte, e se a gente também tem, por outro lado, de falar sobre questões que envolvem gênero, sexualidade, transexualidade, você junta dois temas, né, duas perspectivas de trabalho que não tem como a gente fingir que esse fenômeno não exista. Então, a gente tem verdades cristalizadas, mas aí é que eu vejo a importância ainda maior da psicologia, porque o nosso olhar, ele não está na biologia. Apesar que a gente não nega, mas a gente entende que a biologia, o genético, ele não determina o humano. Ele possibilita, existe uma possibilidade, mas existem as questões sociopsicológicas, então é biopsicossocial. Então, não adianta o genético ter uma pré-determinação se você não tem um meio adequado, né, para que esses genes sejam ativados, e aí não pode desconsiderar a própria história de vida, a própria constituição subjetiva, as questões de identidade, porque a gente vê a ideia da força física também está atrelada a uma outra temática, Jana, que não é o nosso foco hoje, mas pode ser mais adiante, que é a questão da violência, né? Onde o físico, a força, acaba sendo por si só um instrumento de poder. É por si só um instrumento de poder. Então, um corpo atlético, musculoso, uma pessoa que faz, né, uma prática de esporte constantemente, ele já ele já comunica a existência de uma força e que essa força, por si só, já é um poder a mais na nossa sociedade, independente do espaço, né, que essa pessoa estiver. Jana, fala sobre os desafios, né, do atleta, sobre a carreira, sobre a iniciação precoce. Você já falou algumas coisas, mas pontua para a gente, ao longo dessa carreira, né, da entrada dessa iniciação precoce, a alta performance e aposentadoria. Pronto. Só para poder, né, também trazer um outro panorama do que a gente estava falando antes, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, nesse projeto de pesquisa sobre pessoas trans, eu procurei algumas atletas, algumas pessoas trans que estão envolvidas no esporte, né? E eu encontrei uma pessoa, né, ele autorizou a falar, né, um pouquinho do que ele me contou, e ele é um homem trans, né, e passou por várias violências, né, quando aceitou sua identidade de gênero, né, foi expulso de casa, teve depressão, e ele criou um time de futsal para homens trans, né, e através
desse time, da prática do esporte, ele foi se fortalecendo sua autoestima, fortalecendo. Ele teve uma oportunidade de trabalho também dentro desse campo. E aí, através do esporte, ele pôde fortalecer, né, sua saúde mental, sua saúde física, e assim poder se reestruturar, né, poder dar um novo significado para aquele sofrimento. Então aí a gente traz também o outro contexto do esporte como uma ajuda ali, uma força, né, um auxílio para o cuidado, né, da saúde mental, do autoconhecimento, né, e de todo esse processo de aceitação. Foi bem interessante a história dele, né? E uma coisa que eu sempre falei, que é algo que eu quero estudar mais, levar mais a gente, é estudar histórias de vida, né? Katia Rubio, ela traz, né? Tem até um livro aqui dela maravilhoso, que ela traz história de vida de cada atleta. Então, isso é o que mais me encanta, sabe? A história de vida das pessoas que estão envolvidas no esporte, né? Isso me move, entender esse contexto, entender esse universo que é totalmente diferente, né? Porque existem pessoas que se aposentam enquanto criança no esporte, né? Ou seja, está ali praticando e aí tem uma lesão e precisa se aposentar do esporte de alto rendimento enquanto criança. Então a gente pode ver como aposentadoria, né? Porque parou o esporte enquanto rendimento. Eu acho que isso tem a ver com o que você perguntou depois, né? Que você falou para falar um pouco da carreira, né? Desses desafios. Então, os desafios, eles perpassam, né? O ser atleta perpassa por fatores como abdicações. Um adolescente, uma criança, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que são comuns da idade. Né? Um adolescente não vai poder sair, adolescente gosta, né? De sair, de curtir, né? De beber. Então, se ele fizer isso, ele ou ela fizer isso, vai ter uma consequência na questão física. Então, precisa ter uma cautela maior, né? Existe, alguns não namoram porque ficam viajando de estado para estado. A distância da família, né? Aqui na Catuense a gente tinha atletas de São Paulo, adolescente, 14 anos, né? De outros estados do sul e tudo. Então, a distância da família é algo muito forte também, né? Nesses atletas. E quando a gente vai falar de criança que é atleta profissional, é muito delicado. Eu vejo até como uma contradição a gente falar de crianças atletas profissionais, né? Mas existem. E o que eu sempre ressalto beleza, é atleta, mas a gente não pode esquecer a fase de desenvolvimento dele, né? Dele ou dela. Isso é extremamente importante. A gente precisa ter a forma lúdica de estar treinando, né, a criança, conversar como se sente, trabalhar a vitória e a derrota, né, são desafios aí que a gente tem pela frente, com crianças e adolescentes também. E aí vem a fase da transição para o alto rendimento, né? Quando passa para o alto rendimento, existe toda essa cobrança. E nessa fase, na adolescência, fica tá, agora é o momento de eu conseguir passar para o alto rendimento. Se eu não conseguir agora, não sei se eu vou conseguir depois. Porque um atleta com 18 anos, 19, se não estiver no alto rendimento, a gente já pode olhar assim, tá ficando velho para o alto rendimento. Né? Infelizmente, existe essa questão cronológica de idade que é muito, muito forte, né? E dentro do alto rendimento vem toda a cobrança por resultado, né? A pressão, né? Muitas instituições exigem do atleta esse esforço físico, mas em nenhum momento trabalha as questões emocionais, né? O que a pessoa está sentindo. Você vê ali alguns atletas que estão totalmente preparados fisicamente, mas quando chega numa luta decisiva, quando chega numa final, perde por conta das questões emocionais. Né? Pode ter alguma interferência ali, algumas falhas por conta das questões emocionais. Que aí tem a ver com a família, normalmente, tem a ver com o medo do futuro, né, no clube. Existe uma ilusão muito forte do atleta que é cheio de dinheiro, né? A gente pode botar aí 1%
dos atletas que conseguem uma estabilidade financeira, mas normalmente no início é a família que ajuda, que paga, né? Tem atletas que precisam pagar para estar no clube, né? Então a questão, muitos estão ali por amor, né? Então estão ali porque amam, só se veem fazendo aquilo. E essa é até uma questão que eu quero ressaltar nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, que foi um momento que parou. E aí esses atletas que só se viam enquanto atletas, que só se viam no esporte, agora não estão com o esporte, é como se eles não estivessem se vendo, né? Então é uma reflexão interessante para a gente fazer um questionamento, né, para a gente tá levantando aí. E Então, tem a aposentadoria quando não é, né, o momento de parar, né, quando a gente chega normalmente o ápice da carreira do atleta, né, o momento de parar do atleta é normalmente o ápice de uma carreira de outras profissões. Então, com 30 anos, a gente pode colocar assim, né, que onde a gente está no ápice de nossa carreira. O atleta já está para se aposentar. Então, dependendo de como é esse processo de aposentadoria, né, dessa preparação, existe um impacto muito forte. já que você está falando desse cenário, né, como é que você, como psicóloga do esporte, esse cenário de pandemia, como é que você vê a psicologia do esporte nesse momento, Ana? Pronto. Eu vejo a psicologia do esporte nesse momento como algo que eu já vejo e já faço em minhas pesquisas, em minha atuação, que é a psicologia do esporte enquanto prevenção. Um trabalho preventivo, né, para a gente estar discutindo toda essa questão que eu falei se ver além do esporte, né, do fortalecimento dos seus vínculos familiares, né, de poder não perder a esperança também, né, dentro do esporte. A gente está discutindo sobre os sentimentos, né, discutindo sobre a importância de falar como se sente, né, a importância de estar se percebendo suas outras potencialidades, né, perceber que a pessoa não é só boa naquilo, existem outras coisas que a pessoa também é boa em fazer, né? Então a gente trabalha em cima disso. Eu vejo a psicologia do esporte, outros colegas meus da área que também trabalham dessa forma. Eu tenho acompanhado, né, o trabalho. Teve semana passada um webinar sobre o trabalho da psicologia do esporte em tempos de pandemia. Então tiveram vários profissionais no futebol, né? Esse foi específico no futebol. Tiveram vários profissionais que trouxeram, né, suas atuações nesse momento, e eles estão trabalhando em cima disso, né, em cima de você lidar com esse sentimento que está todo mundo tendo de tristeza, de inquietação, né, esse momento que a gente está tendo que voltar para a gente de qualquer jeito, né, então é um momento de reflexão mesmo, né, de conhecimento, né, de passar. Então, a psicologia vem trabalhando aí de forma preventiva, né, de forma acolhedora. Em alguns momentos, Ana, você falou de práticas corporais. Fala mais um pouquinho sobre isso, explica para a gente o que é, né? É diferente do esporte, em que é que se diferencia? Ensina aí para a gente. Pronto. Eu não tenho um estudo aprofundado das práticas corporais, mas sim, a gente pode ver enquanto o corpo em movimento, né? A gente colocar o nosso corpo em movimento, a gente fazer as práticas corporais, a gente pode relacionar com o alongamento, né, com a dança, com tudo que coloca o nosso corpo para se movimentar de forma repetitiva, né, onde existe ali, que é a diferença da atividade física para o exercício físico, é essa repetição nos movimentos, né, que a atividade física é o quê? Você varrer uma casa, né? Você fazer a faxina, atividade física. Mas o exercício é você fazer um alongamento, você fazer um exercício de forma repetitiva, né? Então, as práticas corporais é esse movimento, o corpo em movimento, né? Quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, a gente vai estar ali trabalhando o físico e também o mental. Mais ou menos por aí.
acho que o nosso tempo já está bem avançado, mas, Jana, Já. fala um pouquinho sobre o autoconhecimento no esporte. É. Passa um pouquinho sobre aquilo que eu falei, né, no instante, sobre o atleta, a pessoa se ver, se perceber, falando em alto rendimento, além da sua prática esportiva, porque tem pessoas que, se eu não estiver jogando, se eu não estiver no meu futebol, eu não sou ninguém, né? Se eu não estiver atuando, eu não sou ninguém, eu não existo. Então, é justamente você olhar para dentro, você perceber, tá, e aí eu sou alguém independente, né? Eu existo, eu sou alguém, né? E eu posso estar buscando outras formas. A palavra que está sendo bastante usada, se reinventar, né? Se ver, né? Perceber outras formas. E também a gente perceber as práticas esportivas como uma descoberta de novas potencialidades. Por exemplo, eu nunca gostei de academia, né? Eu ia para academia e não me sentia bem, não era algo que eu gostava. E aí eu fui praticar, né, o Muay Thai, que eu me encantei. Eu percebi que, poxa, eu posso praticar algo que eu sinta prazer naquilo. Eu não quero atuar enquanto profissional, né? Não tenho essa pretensão e nem tenho, né? Isso é corpo físico para isso, nem intenção, mas é algo que me dá prazer em fazer, em praticar. Né? Então, é a gente descobrir também dentro do esporte novos prazeres, e isso tem a ver com autoconhecimento, né? A gente se perceber as nossos interesses, nossas áreas. Ô, Jana, gratidão, é uma delícia te ouvir, né? Tomara que esse tempo passe, né? E que as pessoas, nesse momento, descubram pela falta, né? A importância, a necessidade, né? Do esporte como cotidiano de vida, né? Pensar mesmo. E, assim, para muito além, eu fico pensando, eu joguei futebol de campo, quando eu morava aqui, né? Eu sempre falo, e eu fiz até uma postagem há um tempo atrás, mostrando o tanto de coisa que eu aprendi. Eu aprendi a me relacionar, eu aprendi limite, eu aprendi estratégia, eu aprendi a ter foco, eu aprendi a ter ritmo, a controlar a velocidade. Eu era lateral direita. Né? Então, assim, a visão do grupo, né, de que quando um faz o gol, todo mundo ganha. E de quando a gente fala do esporte, né, a gente está proporcionando tantos outros conhecimentos, tá proporcionando tanto valor, tanto princípio, que com certeza quem tem uma experiência de infância no esporte tem um desenvolvimento como ser humano diferenciado. Tá? Então, mais uma vez, Perfeito. gratidão. Vou voltar, né, para você dar suas palavras finais, né, dizer que tomara que muito em breve a gente se veja. E para mim é uma satisfação imensa, né, ver aquela Janaína lá de tantos anos atrás e ver hoje essa profissional maravilhosa, referência. Inclusive, eu ouvi de uma pessoa, a Janaína é referência na Bahia em psicologia do esporte. Com 3 anos de formada, você já tem esse lugar, que é fruto, né, do seu empenho, da sua dedicação. E os frios na barriga fazem parte da vida. E que bom que eles existem. Tá bom? E que eu As encaro palavras mesmo com finais os são frios na suas. barriga, né? Quando Pois eu é. mesma fico para apresentar um trabalho, fazer uma palestra para muita gente, aí dá aquele frio na barriga. Aí eu lembro as técnicas da psicologia do esporte, de respirar, das técnicas de respirações, dos pensamentos, e aí eu vou fazendo e encaro, não deixo de encarar, isso que é importante, né? Eu agradeço, foi maravilhoso, né? Eu queria ressaltar aqui a importância da gente estudar, da gente pesquisar mais a área. Existem muitas pesquisas do pessoal de educação física na área da saúde mental no esporte, né? E seria interessante a junção da educação física com a psicologia. Né? A gente precisa. Já tiveram alguns momentos que eu fiz eventos que só tinha galera de educação física. Né? Então, aproximar mais o pessoal de psicologia. Podem me chamar, se for para passar Aparece a conteúdo, sua material. casa.
Eu posso estar Aparece as passando suas material. páginas, Pronto. Eu posso quando estar quiser. passando. Pronto, ótimo. Material, indicando livros, né? Então, a gente está aqui para estar falando sobre a área que é linda, a psicologia me move, é encantadora, a psicologia do esporte. Eu vejo sentido nisso que eu estudo, que eu me dediquei, né? É um desafio, né? É algo que é muita luta mesmo, a gente está caminhando e às vezes recebeu não, às vezes né, vir um coach e fazer uma promessa, né, que não existe, mas é muito gratificante também, né, muito gratificante e principalmente por ter passado em minha vida professores como você, Milena, Jandira, Luiz, então eu sou muito grata aos meus mestres, né, que sempre confiaram em mim, né? Sempre eu não era aquela aluna, né, a melhor aluna da sala, mas eu sempre fui Você muito era melhor que dedicada. podia ser. É o Era- melhor que eu podia é, ser. E aí foi muito bom ter me encontrado, né? E é isso. Eu tenho algumas pesquisas aqui do pessoal de psicologia do esporte, de profissionais, né, que eu posso estar passando sobre a situação da saúde mental nesse período da pandemia, né, onde eles identificaram os níveis mais níveis maiores de ansiedade, sintomas depressivos, né? O pessoal da psicologia do esporte da UFRJ que tem feito essa pesquisa. Então, é uma pesquisa agora, né, 2020. E eu posso estar passando também a primeira parte da pesquisa, o resto ainda está em andamento, né? E convido também os alunos, né, os profissionais para estar juntando, para a gente estar se juntando para estudar cada vez mais e pesquisar também. Muito obrigada. E assim, Jana, como professora, para a Milena estar aqui falando também, né, como professores, a gente aponta possibilidades. Né? A gente só faz isso. A gente diz, ó, tem isso existe, tem isso existe, tem isso aqui. Mas o trajeto é seu, o percurso é seu, cada passo é seu. Né? Então, Sim, assim, o professor, ele tem, e eu vejo que é um profeta, eu gosto muito disso, tá? Dessa visão. Mas quem faz tudo acontecer é você. A gente só faz apontar os caminhos, às vezes de uma maneira amorosa, mas às vezes de uma maneira dura, às vezes de uma forma rígida, né? Um convite para dizer assim, ó, anda na linha, povo, né? Porque muitas vezes a gente se dispersa muito, a gente muitas vezes fica sim, focado na aprovação, e não é isso que vai sim, dar o melhor resultado na vida profissional. Muitas vezes são outras habilidades que precisam ser trabalhadas, e com certeza é sim. mesmo. Aí, assim, são 3 anos de muita luta, de muito desafio, mas viver é um desafio. A existência humana é um grande desafio. A gente só escolhe quais são as lutas que a gente quer ter nessa vida. E que bom que você Sim, escolheu uma luta para a sua vida, onde você pode ajudar tanta gente. E a psicologia se orgulha de você, e eu tenho certeza que você ainda vai brilhar muito, principalmente, né, nesse novo contexto, onde eu acredito que muita coisa está sendo mexida, e entre as temáticas do esporte também. Oh, Jesus, professor Danilo. sim. E Mara! tá, o esporte está passando por uma transformação, né? Onde tudo foi suspenso, os campeonatos foram suspensos, adiados, a Alemanha está voltando agora o futebol, mas o Brasil não No tem mundo! perspectiva no mundo. Então tem um impacto grande aí que a gente precisa olhar com atenção, né? Porque as pessoas que estão envolvidas no esporte, todos, né? Vai de roupeiro, pessoas que trabalham na manutenção dos estádios, né? Existem várias pessoas que estão sendo, que tiveram a vida mexida, né, por conta da pandemia, essa mudança que aconteceu, né, depois desse momento que a gente está passando, durante, E o né. Mário mandando oi, professora minha gente está com Gente, eu não estou saudade. enxergando nada, meu óculos Então, eu estou quebrou. lendo. Lembra? Eu estou Professora Milena falando que está com saudade, que precisa te ver quando foi em Alagoinhas, e o Mara mandando as meninas. Danilo botou uns Oh. trenzinhos para dizer que está na linha igual trem, né? E que bom. Tomara que muito em breve a gente possa se abraçar de perto, né? Corpo a corpo. E mais uma vez te agradecer. Te
te agradecer pelo que você está fazendo com a sua vida, porque a sua vida é um verdadeiro instrumento de transformação de outras vidas. Tá Isso aí, bom? muito Um obrigada, grande muito obrigada. beijo. E para os estudantes que estão aí, não desistam, né, do que vocês querem estudar, do que vocês querem conhecer, se aprofundar, mesmo que seja uma área que não se fale muito, né? Não desistam nunca. Aí eu vou dizer que bom que não é uma área muito conhecida, porque é a sua área para fazer a diferença. Sim, verdade. Um grande beijo, gratidão a vocês Beijo. pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.